Tio Júnior aqui de volta, né? Sempre aqui com toda a animação, né? Todo disposto. Preparei uma aula linda e maravilhosa com muito carinho e amor para você que está em casa para estar assistindo junto aqui comigo, tá bom? Então, espero que você também esteja aí com essa mesma animação, com vontade de aprender, porque o Tio Júnior preparou isso com muito carinho para você. Então, vamos que vamos, porque hoje tem assunto novo, hoje tem um assunto muito importante que você precisa aprender aqui junto comigo. Então, presta muita atenção na nossa aula de hoje, como também todas as outras aulas, não é verdade? Isso mesmo. Então, fica já aí no seu ambiente, no seu localzinho que você estuda todos os dias. E vamos para nossa aula hoje de ciências. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais uma semana. Graças a Deus, estamos aqui juntinhos, não é verdade? Isso é maravilhoso. Então, vamos agradecer por estarmos aqui a mais uma semana. Então, vamos aproveitar o que tem de bom na nossa vida. Então, meus amores, olha só. Então, já prepara o livrinho de vocês aí, tá? Abre o livro de vocês na página 58, tá? A partir da página 58 é as páginas que a gente vai estar assistindo aqui com o Tio Júnior e aprendendo, tá? As páginas que vocês vão estar estudando, né? Junto comigo hoje, na aula de hoje. Então, vamos lá. Estão preparados? Vamos que vamos. Atenção, tá? Porque hoje a aula está excelente. Muita novidade, tá bom? Vamos que vamos. Olha só. Hoje a gente vai falar de ar. Ai, que coisa maravilhosa. Se não tivesse o ar, minha gente, o que seria da gente? A gente não ia sobreviver, a gente ia morrer, claro. Né, Tio Júnior? A gente não ia sobreviver. Porque, ó, a gente precisa desse ar para respirar, né? A gente precisa desse ar para viver momentos após momentos, minutos após minutos. Não é isso? Então, se não tivesse o ar, a gente não ia respirar. Então, a gente não ia conseguir sobreviver, né? E a gente precisa desse ar bem cuidado, né? Um ar sem poluição, um ar puro, né? Cheiroso. Isso mesmo, porque isso é que nos faz bem para a nossa saúde. Tá? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o ar. Como é formado esse ar, né? Como ele faz parte do nosso dia a dia, né? Como ele é, né? Quando é que ele está frio, quando é que ele está quente. Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Preparados? Muito bem. Olha só. Prioridades do ar atmosférico. Então, vejam só. No nosso dia a dia, né, que a gente convive todos os dias, a gente passa um ano aí, 365 dias, não é? Uma semana, 8 dias, um mês, então a gente tem vários dias. E dentro desses dias, tem dias que são chuvosos, não é? Muita chuva. Tem dias que são ensolarados, muito calor, né? Tem dias frios, outros quentes. Essas condições atmosféricas estão relacionadas a algumas prioridades do ar. Ou seja, depende do ar, né? Tem dias que o ar está mais frio e a gente sente frio. Tem dias que o ar está mais quente e a gente sente calor. Né? Já prestaram atenção? Quando a gente sai na rua, às vezes bate aquele vento quente na gente, né? Quando tá bem calor. Mas tem dias que bate aquele vento frio e a gente precisa sair de casaco, todo agasalhado. Então, vamos estudar algumas prioridades, né, do ar. Vamos começar pela umidade do ar. Ó. Então, a superfície fria do vidro da imagem ao lado, né, possibilitou a formação de gotículas de água. Em sua opinião, de onde veio a água que formou as gotículas no vidro da janela? Ou seja, essas gotículas né, estão aí formando na janela de vidro, essas gotículas vieram do ar, né? Vieram do ar. Isso mesmo. Olha só. As gotículas de água no vidro se formaram por condensação do vapor de água presente no ar. Ou seja,
Essa água estava em forma de vapor, né? Flutuando aí pelo ar. E aí, quando ela bate no vidro, né? O vapor ele vai transformar em água. A quantidade de vapor de água presente na atmosfera terrestre determina a umidade do ar. Ou seja, vai depender da quantidade de água que tem ali na umidade, né, do ar, né? A água que fica em forma de vapor, tá? Assim, quanto menor a quantidade de vapor de água no ar, menor será a umidade do ar atmosférico. Ou seja, quanto menor for a quantidade de vapor de água, mais quente vai estar aquele local. Mas se, né, quanto maior for a questão do vapor de água ali naquele ambiente, né, mais friozinho vai ficar ali aquele ambiente. De onde provém parte do vapor de água presente no atmosférico? De onde vem esse vapor de água que fica no ar? Que fica ali junto com o vento, na umidade do ar? Olha só. A luz solar e a ação dos ventos contribuem para que parte da água dos rios, mares, entre outros, evapore. Ou seja, é o sol, a luz solar, que vai bater, né, nos rios, nos mares, e vai evaporar essa água, ou seja, ela vai puxar essa água dos rios e vai evaporar. E essa água vai ficar no nosso, né, na nossa superfície aí, da atmosférica. O ar vai ficar evaporando, né, no vento como vapor de água. Então, parte dessa água evaporada permanece no ar em forma de vapor de água. Parte dessa água evaporada sobe para as nuvens, mas a mesma assim ainda fica um pouco ali no ar, presente no ar. O vapor de água proveniente da transpiração dos seres vivos também permanece no ar. Ou seja, meus amores, as plantas também evaporam água, tá? As plantas, né? As raízes das plantas sugam a água do solo e levam essa água pelo caule e vai até as folhas. E as folhas, elas liberam esse vapor de água para o ambiente. Então, não só dos rios e dos lagos, mas as plantas também fazem esse papel fundamental de liberar a água também para o ambiente. Ou seja, se no ambiente que eu moro tiver muita árvore, no ambiente onde eu moro tiver rios e lagos, né? Rios cuidados, limpos. No local onde eu vivo, a umidade do ar, ou seja, a temperatura ali, vai ser mais fria, porque vai ter muita presença de vapor de água ali, tá? Então, sempre no local que tenha muita árvore, rios, sempre o ar vai ser um pouquinho mais fresco. Percebam isso. Já quando a gente está em uma cidade cheia de casa, carros, não tem nenhuma árvore, percebam que o calor é bem maior. Então, a quantidade desse vapor de água que permanece no ar determina o quê? A umidade do ar. Ou seja, se ele está mais úmido ou não, se ele está mais friozinho ou se ele está mais quentinho. Entendido, meus amores? Muito importante isso, não é? Vamos continuar. A pressão atmosférica. Olha só. Nós temos aí a Arlete, né? Encheu um saco plástico com ar. Depois, a Arlete furou o saco plástico. Ou seja, essa pressão atmosférica, né, ela é proveniente do ar que está ali presente na nossa vida aqui agora nesse momento. Vamos lá. O que aconteceu com a parte do ar que estava no interior do saco plástico na situação B? Esse ar saiu, não é? Vamos lá. Página 60 que o Júnior está aí agora, tá? Então, né?
o ar saiu do interior do plástico, né? E com isso ocorreu o quê? Uma variação no plástico. Ele murchou, porque o ar saiu de dentro. Como ficou o formato do saco plástico da situação A? Por que ele ficou assim? Ou seja, o plástico ele ficou arredondado aqui na situação A, não foi? Ficou arredondado. Por que ele ficou arredondado? Porque Arlete assoprou ar dentro e o ar ficou preso. Como o saco plástico ficou na situação B? Ficou murcho, né? Ele murchou, né? E ele deixou de ser arredondado. Não é isso? Isso mesmo, como estava na situação A. Ou seja, o ar atmosférico exerce uma força nos corpos que estão na superfície terrestre. A atuação dessa força é chamada pressão atmosférica. Ou seja, o ar ele exerce uma pressão. Então, quando assoprou dentro do plástico, o ar ele deu uma pressão no plástico. Por isso que o plástico encheu, né? E o ar ele deu uma pressão na parte de dentro. Por isso que o plástico encheu. Quando a gente furou, a pressão de fora foi que pressionou o plástico e ele murchou. Então, a pressão atmosférica ela atua em todas as direções nos corpos, como mostra na imagem ao lado. Olha aqui a pressão atmosférica, ó. Né? Ela está o tempo todo. Aqui a pressão está em cima de mim, olha, tá vindo pressão daqui, daqui. O ar atmosférico ele está em toda a nossa volta. Não é? Isso mesmo. Quando tem uma ventania, é capaz de nos levar a pressão ali do ar. Olha só. Agora vamos compreender o que aconteceu nas situações vivenciadas por Arlete. Na situação A, o ar que Arlete inseriu no interior do saco plástico exerceu uma pressão nas paredes internas do saco. Ou seja, quando ela soprou dentro do saco, o ar de dentro fez pressão. Por isso que o plástico ele abriu, porque a pressão está dentro, não é? Então, a pressão interna, ou seja, a pressão de dentro, ficou maior do que a pressão de fora. Já na situação B, quando a Arlete furou o plástico, tá? O ar que estava dentro, ele saiu, né? Então, a pressão de dentro ficou igual à pressão de fora. E aí, o plástico ele ficou murcho. Tá? Então, né? Temos aí as duas situações. É a mesma coisa quando a gente respira, olha. Olha aqui, quando eu insiro ar dentro da minha boca, as bochechas ela faz o quê? Incha, não é? Porque o ar está dentro da minha boca e está pressionando para fora. Ó. E quando eu furo, fica igual. Entendido? Perfeito, né? Perfeito. Então, você acha que a pressão atmosférica é a mesma no alto de uma montanha e em uma praia? Ou seja, será que a pressão lá em cima é a mesma do que aqui embaixo, onde a gente está pisando, onde a gente está andando? Não! Olha só. Quanto maior é a altitude, ou seja, quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica. E a densidade do ar também se torna menor. Quanto menor, quanto mais baixo a gente está, maior é a pressão atmosférica. Certo? E o instrumento que mede essa pressão atmosférica é chamado de barômetro. Ok? Vamos agora para a temperatura do ar. Muito importante também. Tá? Vamos avançar aí para a página 62. Então, você acha que a temperatura do ar atmosférico pode variar ao longo do dia? Como você percebe essa variação? Claro, meus amores, que altera.
Quando a gente acorda, tá um friozinho danado, um friozinho bom. Quando a gente tá meio-dia, não tá mais calor? Está mais calor. Então houve uma alteração da temperatura do ar. Observe essa situação aí, ó. De manhã, né, ao ir para o trabalho, Mariana percebeu que o termômetro indicava a temperatura 15 graus. Ou seja, quanto menor é a temperatura, 15, 14, 13, mais frio é. Mas ao meio-dia, quando ela foi almoçar, o termômetro estava quanto? 25%, 25 graus. Então a temperatura aumentou. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aumenta. Então, quando a temperatura baixa, 19, 18, 17, 16, é frio. Quando a temperatura aumenta, 20, 21, 22, 23, 24, 25, é quente. Tá? Então, ao responder aí, né, a questão número 6 acima, e ao analisar o que aconteceu com Mariana, você deve ter percebido que a temperatura do ar atmosférico pode variar ao longo do dia. Apesar dessa variação, a temperatura média da nossa Terra se mantém em uma faixa adequada à vida no planeta, não apresentando temperaturas muito altas ou muito baixas. Isso ocorre em parte devido ao efeito estufa natural da Terra. Ou seja, se o nosso planeta ele não tem tanto essa variação, ele sempre tenta equilibrar, mas a gente já sente um pouquinho de frio, um pouquinho de calor. Imagine se não tivesse esse controle. A gente ia empedrar, a gente ia derreter. A gente ia empedrar, a gente ia derreter o tempo todo, né? E isso acontece devido ao quê? Devido ao efeito estufa. O efeito estufa ele faz com que o nosso planeta, a nossa temperatura, ela fique sempre equilibrada, não desequilibrar tanto. Então, ó, parte da luz solar que incide a atmosfera aquece a superfície terrestre e o ar que está próximo a ela, tá? Olha aqui, número 1. O Sol, né, aqui vai aqui, ó, né, incidir na gente, tá? Parte da luz solar é refletida pela superfície terrestre e atinge uma região da atmosfera onde se concentram os gases do efeito estufa. Ou seja, o Sol bate na nossa superfície terrestre e volta para a superfície. Então, parte do calor se dispersa para fora da atmosfera. Ou seja, esse calor que vem, né, todo da radiação solar não fica só na gente, ele volta e fica, né, fora da atmosfera, senão a gente ia derreter. E parte dele é retida próxima à superfície terrestre. Com isso, a temperatura do planeta fica mantida em níveis adequados à nossa vida. Graças ao efeito estufa, nós temos um controle de temperatura. Tá? Resumindo. Vamos agora falar sobre o vento. O vento. Vamos avançar, meus amores, lá para a página 71, tá? Vamos ler esse poema aí. O vento está brincando no fundo do meu quintal. Quer vestir, né, a todo custo as roupas lá do varal. Bate portas e janelas, assustando as venezianas. Cortinas viram fantasmas, judia das persianas. Atrevido, ergue as saias, os cabelos embaraça. Guarda-chuvas no avesso. Revira tudo onde passa. Dança nas folhas das árvores, não para, né? Todo se espalha. Muito doido é esse vento. E o ar em movimento? Em sua opinião, qual ideia a autora do poema quis passar ao leitor com o título Doido Vento? Né? Ou seja, porque o vento ele está o tempo todo em movimento e ele deixa tudo doido, não é? Ele balança as árvores, ele balança as roupas que estão no varal. Então tudo fica em movimento quando o vento passa. Por isso que ela colocou aí doido vento, né? E como você responderia a questão do último verso do poema?
E o ar em movimento? Como é que vocês responderiam isso aí? É o ar em movimento? Né? A pergunta é assim: é o ar em movimento? Sim, pois o vento é o ar em movimento, né? Ou seja, o vento nada mais nada é do que o ar que a gente respira, só que ele está em movimento, por isso que a gente dá o nome de vento, ok? Olha só, o vento é o movimento do ar na atmosfera terrestre. Veja abaixo aí o esquema, ó. Número 1. A luz solar atinge a superfície terrestre aquecendo. Né? A luz solar bate na gente, vai aquecer. Né? Depois disso, a superfície terrestre que foi aquecida aquece o ar atmosférico próximo a ela. O ar aquecido torna-se menos denso e sobe. Ok? Depois disso, o ar frio que está um pouco mais afastado da superfície terrestre desce e ocupa o lugar do ar quente que subiu. Esse movimento do ar, representado em 1, 2 e 3, forma o vento. Ou seja, o Sol bate na nossa superfície terrestre. Mas aí, né, ele nos aquece e esse ar, né, da superfície terrestre, depois de aquecido, ele sobe para o ar atmosférico. Então, esse ar aquecido torna menos denso e sobe. E aí, lá em cima, né, está um pouco mais afastado da superfície terrestre, esse ar frio desce. Então, é uma mistura de ar quente com ar frio, por isso que ficamos, né, em uma temperatura adequada para a gente sobreviver. Então, ó, você acha que o vento ocorre sempre com a mesma velocidade na atmosfera? Será? Não, né, gente? Tem dias que o vento está bem fraquinho, tem dias que o vento está bem forte. Então, ao responder a questão anterior, possivelmente você, né, se recordou de dias em que estava ventando muito intensamente. Dependendo da sua velocidade, o vento provoca até, né, diferentes efeitos no ambiente e até mesmo causando prejuízo. Né? O vento eles podem ser classificados de acordo com sua velocidade e os efeitos que ele provoca no ambiente. Vamos entender aí a escala Beltfoot. Veja a seguir algumas classificações do vento. Então, as brisas. As brisas são ventos fracos. Quando ocorre esse tipo de vento, percebemos as folhas das árvores se movimentarem vagarosamente. Tá? Já as ventanias são ventos fortes, que podem, por exemplo, quebrar janelas, galho de árvore, até mesmo arrancar telhas de construções. Né? E os tornados? Eita, os tornados podem se formar quando ocorre uma forte tempestade em áreas planas. Nos tornados, o vento gira e forma um funil. Gente, nunca queiram ver um tornado. Que desce da base das nuvens e toca o solo. Geralmente, eles duram poucos minutos e causam grandes destruições. Já vi muito passar isso em outros países, né, gente? No jornal. Esses tornados é como se fosse um redemoinho do vento que sai derrubando tudo. Mas não é um redemoinho do que a gente vê aqui, não, que às vezes dá do vento um pouquinho ali. Esses tornados são enormes, que pegam das nuvens até o solo e sai derrubando tudo, casa, prédios. É uma destruição imensa. Muito obrigado, meus amores, pela sua participação aqui na nossa aula de hoje. Uma aula muito, muito produtiva, não foi? Graças a Deus. Espero que vocês tenham aprendido tudo, tá bom? Sobre o ar, a pressão atmosférica, sobre o vento, tá? Uma aula muito importante. Até a próxima semana com em Deus. Tchau, tchau.